ouvindo os antigos. Desde tempos imemoriais, a humanidade olha para os céus em busca de respostas. Quem somos? De onde viemos? E, mais importante, estamos realmente sozinhos no universo? Nossos ancestrais, em suas culturas e civilizações espalhadas pelo mundo, pareciam acreditar que não. Deuses desciam dos céus em carruagens flamejantes, sábios eram guiados por vozes que vinham do além, e rituais secretos eram realizados em templos ocultos, sempre com um propósito misterioso: entrar em contato com aqueles que vinham de cima. Mas quem eram esses seres? O que eles buscavam? Inscrições antigas, mitos e estruturas colossais contam uma história fragmentada de uma era onde a fronteira entre o divino e o terreno era tênue. Lugares específicos, considerados sagrados, pareciam funcionar como pontos de conexão, locais onde os sacerdotes e xamãs tentavam abrir portais para o desconhecido. Ao redor do mundo, os relatos são assustadoramente semelhantes. Os sumérios falavam dos Anunnaki, entidades celestes que teriam moldado a humanidade. Os egípcios construíram pirâmides alinhadas com as estrelas, em reverência a deuses que pareciam mais viajantes cósmicos do que espíritos. Povos indígenas das Américas descreviam ritos de comunicação com seres das alturas, e lendas africanas falavam de ancestrais que vieram de além das estrelas. Seriam essas histórias apenas fruto da imaginação? Ou vestígios de algo muito mais real do que ousamos admitir? Os rituais dos antigos não eram apenas práticas simbólicas. Eles seguiam padrões precisos, regidos por ciclos astronômicos, energias ocultas e palavras proibidas, como se fossem códigos para uma comunicação perdida. E se esses rituais não fossem apenas crenças, mas tentativas reais de abrir um canal com inteligências superiores? As evidências deixadas para trás são perturbadoras. Estruturas colossais erigidas com precisão impossível. Artefatos que não deveriam existir. Escritos que descrevem encontros com entidades que desafiam a compreensão. Talvez os antigos não estivessem apenas imaginando deuses. Talvez eles realmente tivessem encontrado algo. E a pergunta mais inquietante permanece: se esses rituais funcionaram no passado, será que ainda podem funcionar hoje? Portais para o além, os locais sagrados. Ao redor do mundo, há lugares que parecem carregar uma energia singular, um magnetismo invisível que desafia a razão. Locais onde culturas antigas ergueram templos, pirâmides e monumentos com alinhamentos astronômicos precisos, como se estivessem tentando abrir portais para outra dimensão. Mas o que realmente acontecia nesses lugares? Nas selvas da América Central, as pirâmides maias erguidas em Chichén Itzá e Tikal não eram apenas centros cerimoniais, mas possuíam acústica e geometrias tão perfeitas que suas estruturas amplificavam vozes e sons de forma sobrenatural. O som dos sacerdotes recitando cânticos podia ecoar como se viesse de outra realidade, e alguns estudiosos sugerem que tais vibrações eram projetadas para alterar estados de consciência, ou até mesmo para estabelecer contato com entidades de outro mundo. No Egito, as pirâmides de Gizé estão alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion, uma configuração que ecoa mitologias de civilizações separadas por oceanos. Seriam apenas coincidências? Ou uma tentativa de guiar a alma dos faraós para seus criadores estelares? Do outro lado do mundo, em Stonehenge, as gigantescas pedras de mais de 20 toneladas foram dispostas em um padrão que parece captar e concentrar forças invisíveis. Escavações próximas indicam que, em seu auge, rituais eram conduzidos ali por sacerdotes que pareciam buscar algo além da compreensão humana. Ainda mais enigmático é Göbekli Tepe, na atual Turquia. Construído há mais de 12.000 anos, antes mesmo do advento da escrita ou da agricultura, esse complexo de monólitos esculpidos parece ter sido um ponto de encontro para cerimônias de contato com o desconhecido. Mas como um povo pré-histórico teria erguido algo tão avançado sem uma orientação superior? Esses locais sagrados eram apenas centros religiosos? Ou funcionavam como verdadeiros mecanismos de comunicação com seres vindos das estrelas? Os registros antigos sugerem que, através de cânticos, danças e sacrifícios, os sacerdotes tentavam abrir portas para outra realidade. Alguns desses rituais perduram até hoje,
ocultos nas tradições de povos indígenas e sociedades secretas. Se essas cerimônias realmente foram tentativas de contato, a questão que permanece é: quem ou o que respondia do outro lado? O sacrifício e a troca de energia. Ao longo da história, o sacrifício sempre esteve presente nos rituais das civilizações antigas. Sangue derramado em templos, oferendas lançadas ao fogo, danças frenéticas ao som de tambores ecoando pela noite. Mas por que esses atos eram considerados essenciais para a comunicação com os deuses? Seriam apenas demonstrações de devoção ou havia algo mais profundo acontecendo? Os astecas acreditavam que o sangue humano possuía uma energia vital capaz de alimentar os deuses e manter o equilíbrio do universo. Nos topos de suas pirâmides, sacerdotes arrancavam corações pulsantes, elevando-os ao céu antes de entregá-los às chamas ou ao fluxo de rios sagrados. Para eles, cada sacrifício era uma troca, a vida de um escolhido em troca da bênção ou orientação dos seres divinos. No Antigo Egito, rituais secretos aconteciam nos templos de Karnak e Luxor. Os faraós, considerados semidivinos, participavam de cerimônias onde o vinho, muitas vezes misturado com substâncias alucinógenas, simbolizava o sangue dos deuses. O objetivo? Criar uma ponte entre este mundo e o além, um canal de comunicação que lhes permitisse obter conhecimento proibido. Na Ilha de Páscoa, os rituais do Homem-Pássaro envolviam perigosas provações físicas, onde guerreiros escalavam penhascos e nadavam até ilhotas distantes para recuperar o primeiro ovo de uma ave sagrada. Quem sobrevivesse, além de ser visto como um enviado dos deuses, adquiria poderes que transcendiam o corpo humano. Mas o que exatamente acontecia com eles após essa experiência? Em culturas africanas e asiáticas, a ideia da troca de energia não se limitava a sangue ou oferendas físicas. Muitas tribos praticavam cerimônias de transe, onde xamãs entravam em estados alterados de consciência para receber mensagens do além. Movimentos corporais intensos, batidas rítmicas e até o uso de substâncias naturais ajudavam a abrir uma porta para uma realidade invisível. Mas a pergunta persiste: quem realmente recebia essa energia? Se os deuses antigos precisavam de oferendas para interagir com os humanos, isso significa que eram entidades que dependiam dessa troca para existir? E, se for assim, esses seres ainda estão entre nós, esperando por novos rituais para despertar? Artefatos e símbolos, a linguagem esquecida. Pelos quatro cantos do mundo, gravuras misteriosas, esculturas enigmáticas e artefatos fora do tempo contam uma história que desafia a compreensão humana. Símbolos repetidos em diferentes civilizações, separadas por oceanos e milênios, sugerem que uma linguagem perdida, talvez ensinada pelos próprios deuses, tenha sido usada para registrar conhecimentos que hoje mal começamos a decifrar. No coração da Mesopotâmia, as tábuas de argila sumérias descrevem encontros com seres que vieram das estrelas, os Anunnaki. Seus registros detalhados falam de tecnologia avançada, poderes divinos e a transmissão de segredos cósmicos. Em outras partes do mundo, como na Mesoamérica, códices maias retratam figuras celestiais entregando símbolos sagrados a sacerdotes, como se estivessem passando instruções para algo maior. Em cavernas remotas da Índia, gravuras conhecidas como astronautas de Valcamônica mostram figuras humanoides vestindo o que parece ser capacetes e trajes espaciais. Quem eram esses seres? E por que representações semelhantes aparecem nas cavernas de Kimberley, na Austrália, onde os aborígenes desenharam os Vandinas, deuses com cabeças ovais e grandes olhos escuros? No Egito, hieróglifos encontrados no Templo de Ábidos parecem retratar objetos que se assemelham a helicópteros, aviões e até mesmo um submarino. Eram apenas coincidências visuais, ou os antigos egípcios tentavam descrever algo que realmente viram? E então, aos objetos impossíveis, artefatos como o disco de Festo, encontrado em Creta, repleto de símbolos que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Ou as enigmáticas pedras de Roseta da antiguidade, que nos ajudaram a entender idiomas esquecidos, mas que podem ser apenas fragmentos de uma escrita muito mais profunda e antiga. Se todas essas marcas e objetos fazem parte de um mesmo código, onde está a chave para decifrá-lo? E mais importante,
Será que essa linguagem esquecida ainda pode ser lida por aqueles que nunca a esqueceram? O último contato e o grande silêncio. Em algum momento da história, algo aconteceu. As civilizações antigas, que antes pareciam em constante comunicação com os deuses, deixaram de registrar esses encontros. Os grandes templos antes usados para rituais e oferendas foram abandonados, os sacerdotes perderam seus guias celestiais e o conhecimento transmitido ao longo dos séculos começou a se desfazer como areia levada pelo vento. O que causou essa desconexão? Os relatos de contatos com seres superiores, tão comuns em textos sagrados e mitologias ao redor do mundo, tornaram-se cada vez mais raros. O que antes era visto como parte da vida cotidiana, os deuses descendo do céu, ensinando segredos e exigindo tributos, foi transformado em lendas, mitos e contos distorcidos pelo tempo. Povos que construíram monumentos inexplicáveis, alinhados com os astros e erigidos com técnicas que ainda hoje desafiam a engenharia moderna, simplesmente deixaram de fazê-lo. Alguns acreditam que os próprios humanos perderam a capacidade de ouvir. Afastados de seus antigos mestres, a humanidade passou a depender apenas do que conseguia entender com seus próprios sentidos, e os segredos do cosmos foram se tornando inalcançáveis. Outros sugerem que o afastamento foi intencional. Os deuses, ou aqueles que se passavam por eles, partiram por motivos desconhecidos. Talvez tenham julgado que já haviam ensinado tudo o que podiam ou que os humanos não estavam prontos para mais. Mas há também uma teoria mais sombria. E se algo forçou esse silêncio? Se a comunicação com essas entidades foi cortada deliberadamente, por forças que não queriam que a humanidade avançasse além de um certo ponto? Civilizações avançadas podem ter sido destruídas para impedir a propagação de um conhecimento proibido. A queima da Biblioteca de Alexandria, a destruição dos códices maias pelos colonizadores, a perda de artefatos que poderiam reescrever nossa história, seriam meras coincidências ou parte de um esforço para nos manter ignorantes. O silêncio perdura. Mas os sinais nunca desapareceram completamente. Sussurros ainda ecoam nos mitos esquecidos, nos símbolos escondidos em ruínas antigas e nas anomalias que desafiamos a aceitar. Se um contato aconteceu no passado, quem garante que ele não acontecerá de novo? O retorno dos antigos. O silêncio que se instalou por séculos pode ter sido apenas uma pausa. Os rituais foram esquecidos, os templos desmoronaram e os deuses deixaram de caminhar entre nós, mas os sinais de sua presença jamais desapareceram completamente. Eles permanecem esculpidos em pedras ancestrais, ocultos nos mitos e preservados em tradições que resistiram à erosão do tempo. E, agora, evidências sugerem que esse silêncio pode estar chegando ao fim. Nos últimos anos, um número crescente de arqueólogos, historiadores e cientistas tem encontrado padrões estranhos em antigas inscrições, alinhamentos de templos e artefatos que parecem conter mensagens deixadas para um momento específico no futuro. Em sítios arqueológicos ao redor do mundo, símbolos há muito ignorados começam a ser decifrados, revelando narrativas que falam não apenas do passado, mas também de um retorno. As civilizações antigas podem ter entendido algo que nós, na nossa arrogância moderna, esquecemos. O tempo não é linear, e os ciclos se repetem. Se os antigos deuses realmente vieram e partiram, então há uma grande possibilidade de que voltem, ou talvez nunca tenham realmente nos deixado. Mas a grande pergunta permanece: estamos prontos para esse retorno? Seus templos foram reduzidos a ruínas. Suas vozes se perderam nas sombras da história. Mas seus sinais ainda brilham nos céus, suas mensagens ecoam nas pedras antigas e, talvez, os portais que um dia foram fechados estejam lentamente se abrindo novamente. O silêncio pode estar se quebrando. O que acontecerá quando os antigos chamarem novamente?